Olá, seja muito bem-vindo ao Ideal Redações Online. Eu sou a professora Amanda Almeida e estou aqui hoje para disponibilizar para você uma aula que eu dei para minha turma da SEDUC. Essa aula também foi feita pensando em você, que está zerado na redação e que precisa de uma vez por todas entender e aprender como se constrói uma redação perfeita que vai garantir a tua aprovação no concurso. E mais uma coisa, eu vou deixar aqui na descrição o link para você que estiver interessado em participar da minha turma específica de redação. Se você vai fazer o concurso da SEDUC ou o concurso da FASEPA, você está convidado a estudar comigo. Então, fica à vontade, aproveita essa aula e eu estou te esperando. Vamos lá. Se a sua dúvida é, eu estou zerada em redação, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei por onde ir, como começar, seja por diversos motivos. Ou porque você está muito tempo sem contato com a redação, ou porque a tua base educacional mesmo ela não foi boa, você não teve uma boa educação em relação à redação. Ou porque faz muito tempo que você não tem esse contato, né? Ah, Amanda, faz muito tempo, já tive uma boa experiência com redação, mas agora faz muito tempo que eu não sei como é que tá as coisas, eu acabei me desatualizando. Não sei nada, estou zerada, não tem problema, essa aula é para você, tá? Para todos vocês. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam nessa noite é o seguinte: a maioria dos candidatos, a maioria dos teus concorrentes tem dificuldade com a redação. O problema, a chave do problema está na redação. Por quê? Porque é muito fácil para a gente falar, mas é mais complicado escrever. Escrever o que eu penso, o que eu acho é mais complicado. Porque eu não tenho a ajuda dos gestos, eu não tenho a ajuda das expressões para me ajudar, óbvio, né, que eu estou sendo redundante, para contribuir com a minha fala, para que o outro entenda o que eu estou falando. Então, é realmente uma dificuldade maior que a gente tem para se expressar na escrita. E atualmente, ultimamente, a gente tem a facilidade do WhatsApp, né, das redes sociais, onde a gente mais digita. Só que a gente digita sempre abreviado, de qualquer jeito. Então, realmente, esse contato nosso com a escrita, ele tem se distanciado cada vez mais. E porque quase todos os concursos, então, estão exigindo redação. Se a gente tem tanta dificuldade com a redação, por isso mesmo. A maioria dos candidatos tem dificuldade com a redação. E o que o concurso quer? O concurso quer aqueles que conseguem se expressar através da escrita. Porque vocês vão ver depois, vou mostrar para vocês, o intuito do texto dissertativo argumentativo é que vocês consigam se expressar, se posicionar e mostrar que vocês são seres humanos que têm um comportamento de autoridade dentro da sociedade. Que você não é só mais um. É isso que o concurso quer. Afinal, são empresas te contratando. E as empresas, elas não vão fazer um concurso para passar a qualquer pessoa. Ela vai realmente selecionar. É um processo de seleção. Então, quanto mais difícil for, mais entra aqueles que estão qualificados, tá? Então, o que eu faço? Para onde eu vou? Eu desisto? Dá tempo? Tem jeito para mim? São essas dúvidas que eu vou te responder aqui hoje. Quando você começa a sair do zero na redação, quando você sai do zero, você já está resolvendo grande parte do seu problema. O que eu vou te ensinar aqui hoje à noite, é claro que eu não vou conseguir te ensinar tudo o que você precisa, mas eu vou conseguir te mostrar que há um jeito mais simples de produzir uma redação, você só precisa aplicar as estratégias necessárias, certo? Vamos lá. E quais são, então, os meus primeiros passos? O que eu preciso fazer? Eu destaquei aqui 2, que são os mais essenciais, mas a gente tem outros também. Primeiro, você precisa conhecer a banca. Amanda, mas a SEDUC está sem banca ainda, certo? Só que existe alguns passos, algumas características que são comuns a todas as bancas. A todas. Primeiro, ela vai ter uma certa tipologia textual para te cobrar. Isso pode variar, tá? A tipologia varia, mas ela tem uma tipologia que ela vai te cobrar. Segundo, toda banca, ela vai exigir de você, primeiro, língua portuguesa. Não tem como a gente escrever um texto sem cobrar língua portuguesa, obviamente, porque é a nossa língua, o nosso método de escrita. Ok. Então, tudo que envolve língua portuguesa vai ser cobrado. Todas as bancas vão exigir de você compreensão do tema. Você tem que falar exatamente sobre o que está sendo pedido.
Todas as bancas vão exigir de você uma estrutura adequada para expressar as suas ideias. Todas as bancas vão exigir de você que você tenha argumentatividade. E ainda tem mais um. Todas as bancas vão exigir de você coesão e coerência. Então, todos esses pontos, independente de qual seja o concurso, vai ser exigido. Você precisa construir uma tipologia textual correta. Você precisa abordar o tema da maneira correta. Você precisa ser coerente no peso e precisa ter argumentos para defender a tua ideia. Tudo isso, independente de qual seja a banca. O que muda, então, Amanda? O peso que cada uma dá para cada um desses critérios. Tem bancas que são extremamente exigentes com a língua portuguesa. Tem outros que não. A OCP, por exemplo, ela dá um peso muito semelhante à estrutura e à língua portuguesa. Tem outras bancas que o peso está na estrutura, está na macro, que a gente chama, né? Nos quesitos macrotextuais. E um pouquinho ali nos microtextuais, tá? Só que não se engane. Tudo que você tiver de habilidade, uma habilidade... Tudo que você desenvolver com mais facilidade vai te ajudar na escrita, tá? Tudo que te ajuda na escrita é válido. Então, Amanda, eu tenho mais facilidade com a língua portuguesa. Te aproveita disso, porque é menos um problema para você se preocupar, tá? E segundo, depois que a gente conhece a banca, o que a gente precisa fazer? Dominar a estrutura. Eu preciso dominar a estrutura, porque quando eu falo em dominar a estrutura, eu não estou falando simplesmente de você dominar aqueles parágrafos que você vai produzir. Vai muito além, que é isso que a gente vai ver hoje, tá? Outro ponto, você precisa começar, obviamente, você precisa começar e focar naquilo que é o teu ponto fraco. E aí eu já vou dar uma dica para vocês aqui. Quando você estuda redação, dá para você estudar também língua portuguesa junto. Inclusive, dentro do meu curso, eu ofereço para vocês como bônus um módulo de língua portuguesa. Justamente por isso, porque eu sei que a maioria de vocês tem dificuldade em se expressar, não é por não ter ideias, mas por ter dificuldade com a língua portuguesa, com as regras da língua portuguesa. Então, é essencial que você consiga estudar esses dois juntos. Então, língua portuguesa vai cair na tua prova, redação vai cair na tua prova. Tá? Então, se você conseguir estudar os dois juntos, melhor ainda. Eu estou focando em redação. Estuda também língua portuguesa que você vai se sair super bem, tá? Aprenda a falar sobre o tema em questão. O tema que foi pedido precisa ser falado exatamente da maneira como foi pedido. Você não pode falar de outra coisa, você precisa falar exatamente, com todas as letras, com todas as palavras do que foi pedido. Às vezes o aluno, ele trabalha o assunto e não o tema que foi pedido. E tem diferença aí, tá? Assunto e tema, tem diferença. Saiba de tudo pouco. Você precisa, para você sair do zero na redação, você precisa saber um pouco de cada coisa, um pouco de cada macrotema. Tecnologia, meio ambiente, política, questões sociais, você precisa saber um pouco de cada um, tá? E você precisa garantir repertórios também. Não tem como a gente falar de todos esses passos aqui hoje, mas eu vou focar com vocês na questão da estrutura para você entender que aprendendo o que eu tenho que fazer, as coisas começam a ficar um pouco mais fáceis. Vou voltar aqui com vocês para me ver como é que vocês estão. Se já tem alguma dúvida por aqui. Ok. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Podemos seguir? Sim. Perfeito, obrigada. Vamos lá. Professora Amanda, só um instantinho. Oi, pode falar. Obrigado pela oportunidade, né, de mostrar seu trabalho primeiro, porque isso é muito bom. E aí a gente vê por aí muita gente só, vamos, entra, tal. E aqui tem a possibilidade da gente ver como é que é o curso, a sua proposta, né? E eu já gostei bastante de você ter falado que vai deixar um bônus para quem se matricular da língua portuguesa, né, da questão gramaticais, eu acredito, como abordar, né, acho que os conectivos, as dúvidas que temos de pontuação, essas coisas todas, eu acredito que deve ser abrangido, né. Isso. Mas era só isso.
Obrigada pela participação. Fiquem à vontade, gente, para dar o ponto de vista de vocês. Tudo que vocês expõem aqui é válido, tá? E é considerado. Vamos lá. Como eu falei para vocês, eu não consigo abordar todos esses temas nessa aula de hoje. Por quê? Porque cada um desses pontos aqui são aulas. Não é uma aula, são aulas. Então, eu selecionei trabalhar a estrutura com vocês. Amanda, e como é que eu faço para eu poder, então, ver todos os outros passos? Aqui dentro do meu curso, vocês vão ter tudo isso. Dentro do Ideal Redações, vocês têm todo o passo a passo de cada um desses módulos. Para vocês terem noção, quando a gente fala em conhecer a banca, você tem uma aula para conhecer a banca. Quando você fala, e não só uma banca, tá? Lá dentro do curso a gente tem várias bancas e ainda está entrando muito mais aulas de outras bancas também. Quando eu falo para vocês, por exemplo, que você precisa garantir repertórios, você vai ter um módulo somente de repertório dentro do curso, certo? Onde você saiba como adquirir repertório. Às vezes as pessoas falam assim, né? Ah, para você escrever bem, você precisa ler. Você precisa ter uma boa leitura para você conseguir produzir uma boa redação. Realmente, é um ponto válido, Só que tem pessoas que realmente não se identificam com a redação, com a leitura. Então, o que a gente faz nesse caso? A gente busca outros meios. E dentro do curso eu mostro para vocês que tem como você garantir repertório, como você melhorar a sua escrita de outras formas. Formas que você se sente mais à vontade. Na verdade, quando eu criei o meu curso, eu sempre pensei nisso. Como é que eu faço para o meu aluno se sentir mais à vontade em cada uma das etapas? Tanto é que dentro do curso vocês vão ter tanto as videoaulas quanto os materiais em PDF. Que aí vocês conseguem tanto assistir quanto ler. E vocês podem imprimir o material. Tá? Além disso, você também vai ter as atividades. Por que eu coloco atividade dentro do curso? Para vocês conseguirem praticar. Quando você assiste uma aula, que você lê, que você pratica, aquele conteúdo ele fixa na tua mente com mais facilidade. Vocês são professores, vocês sabem disso. Você também vai ter temas de redação. De tudo, gente. Tanto na área da educação, quanto da tecnologia. Tudo que vocês imaginarem está dentro do curso. E cada vez entrando mais temas que se tornam mais relevantes está entrando também. Análise de bancas e de redações, como eu falei para vocês, então a gente não fica só na teoria, tem prática também. Eu vou analisar a banca com vocês, vou trazer análise de redação para vocês verem como que os meus alunos se saíram naquela prova, tá? Foram alunos que tiraram 99 pontos da nota máxima, que era 100, que tirou 95 pontos da nota máxima, que também era 100, que tirou 35 pontos e alguma coisa na nota máxima, que era 40. Então, foram redações excelentes, né? Que voltaram poucas coisas para eles conseguirem a nota máxima. Dentro do curso, você também garante correção de redação, tá? As minhas correções não é simplesmente assim. Uma coisa que eu resolvi fazer de diferente com vocês foi... Não adianta, gente. Um dos grandes problemas na tua escrita pode estar simplesmente no método de correção que você está aplicando. Por quê? Não adianta você receber a sua redação toda corrigida e com nota, mas você não saber o motivo pelo qual você está errando. Então, como que eu vou... Tanto é que vocês que já entraram em contato comigo receberam a primeira pergunta. Você tem dificuldade com a redação? Por quê? Por que eu faço essa pergunta? A maioria me responde, não sei. Eu tenho dificuldade, mas eu não sei exatamente o que é. Então, quando você não sabe exatamente o que é, você se perde. Você não sabe consertar, porque você não sabe qual é o problema. Então, nas minhas correções, o que você vai receber? Tanto com o texto corrigido quanto com a nota. Você vai receber uma análise de acordo com a banca, que é a banca da Consulplan, que a gente está trabalhando por enquanto. E você vai receber uma orientação. Essa orientação é eu te dizendo o seguinte, olha, a tua maior dificuldade hoje nesse texto foi a coesão. Percebe que na linha X, Y, 13, 14, 15, você está com essas dificuldades aqui. Então, você precisa estudar tal e tal aula dentro do curso para você melhorar. E aí, você vai conseguindo entender qual é a sua dificuldade, qual estratégia você precisa aplicar, e você vai evoluindo com mais rapidez, tá? E tem aqueles alunos que alegam assim, Amanda, eu não sou boa em curso, eu não sou bom em curso online, porque eu me sinto muito distante. A gente tem as mentorias ao vivo. Para que eu estou trazendo a mentoria ao vivo? Para acontecer o que está acontecendo aqui agora. Você ter voz aí, você ter vez. Só que como as turmas são pequenas, são bem menos alunos do que tem aqui presente. Então, você tem mais oportunidade de falar, mais tempo para falar. E aí eu vou trazer trechos da tua redação, fazer você visualizar os problemas que estão presentes dentro da tua redação e vou te mostrar como resolver. Isso é só um trechinho da aula ao vivo.
Tem mentorias ao vivo aqui que eu passo com a turma 1, 2 horas, dependendo do que a turma está precisando, tá? É vocês que mandam nas aulas ao vivo. Vocês também têm um grupo do WhatsApp, para vocês estarem mais próximos de mim, além das aulas ao vivo. Surgiu uma dúvida, manda lá no WhatsApp que eu estou lá com vocês. E como eu te falei, você leva também o módulo bônus de língua portuguesa, que eu acho essencial dentro de um curso de redação, tá? E aqui vocês vão ganhar esse módulo junto com o curso, certo? Ok. E para que eu estou fazendo isso? Né? Por qual motivo? Porque eu quero que vocês tenham essa experiência aqui, ó. O William mandou para mim, bom dia, aqui é o William, só passando para agradecer. Eu tirei 95 pontos na discursiva da Polícia Penal de Minas Gerais. Eu comprei seu curso de redação, depois comprei seu pacote de correção. Ou seja, você teve um papel importantíssimo na minha aprovação. Primeiramente, eu agradeço a Deus, depois a você. Então, você vê que o William aqui está extremamente realizado. O Ramon disse o quê para mim? Professora, boa tarde. Saiu a classificação final do concurso da Polícia Militar do Paraná e eu também fui aprovado. Eu já tinha sido aprovado na Prefeitura Municipal da cidade dele. Só para você ter ideia, com o resultado da prova objetiva, eu fiquei na colocação 1096, das 1.200. Das 1.200 pessoas que iriam para a segunda etapa, que era a correção de redação. Com a excelente nota da minha redação, saí da posição 1096 para 226. O que me faz ficar dentro do quantitativo de vagas. O que eu quero te dizer? O meu objetivo com você, tanto nessa aula quanto dentro do meu curso, é realizar o teu sonho. Não é porque eu sei que o que vocês buscam aqui não é simplesmente, eu quero aprender a fazer redação. Não. Vocês querem isso aqui. Vocês querem esses resultados. E além de vocês poderem me mandar essa mensagem que o William mandou, vocês podem ter o resultado do Ramon. De ver que a tua redação teve uma nota tão alta que tu deixou um monte de concorrente para trás e já está garantindo a tua oportunidade. Tá? Então, o que eu quero que vocês entendam? A redação é fundamental para a sua aprovação. É fundamental. Ela é um ponto importantíssimo. As pessoas estão com dificuldade na escrita. E quando você se destaca na dificuldade do teu concorrente, você sai na frente deles, com certeza, desde já. Né? E aí a gente volta, então, para o conteúdo. Amanda, para eu ter um resultado como esse dos teus alunos, o que eu preciso? A primeira coisa que você precisa é dominar a estrutura da redação. A estrutura da redação, ela é um ponto que vai, em todas as bancas, vai garantir uma pontuação, vai te exigir uma pontuação muito alta. Por quê? É básico. Saber como se constrói a redação é básico. É uma base. E quando você não sabe o que é simples, algo simples como a estrutura, você já acaba perdendo muitos pontos. Muitos. Então, essa aula aqui é fundamental. Se vocês tiverem papel e caneta, vai chegar a hora de vocês anotarem agora. Tá? Vamos lá. Quando eu falo de estrutura, eu estou falando de quê? Do texto dissertativo argumentativo. Eu não vou conseguir me aprofundar, mas eu vou resumir o que é o texto dissertativo argumentativo para vocês. Uma das coisas que eu sempre trago dentro do meu curso são entendam. Entendam coisas pequenas, coisas básicas que muita gente não está prestando atenção. Quando você vai falar de texto dissertativo argumentativo, eu não quero que você saiba só que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu quero que você saiba que é um texto onde você vai dissertar e onde você vai argumentar. Para o texto dissertativo ser argumentativo e cumprir o seu propósito, você precisa falar sobre o que foi pedido e você precisa trazer argumentos. Se você não trouxer argumentos, você só dissertou. Ou você só expôs. E quando você só disserta e só expõe, você constrói um texto dissertativo expositivo. Fugiu, já era. Desobedecer a estrutura é perder mais da metade da chance de você entrar nesse concurso. Tá? Então, basicamente, o texto dissertativo argumentativo é isso. E como que é, então, a estrutura do texto dissertativo argumentativo? 1 parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento, 1 parágrafo de conclusão. O parágrafo de introdução, ele tem que ter cerca de 6, 7 linhas no máximo, tá? 6, 7 linhas no máximo. E os 2 de desenvolvimento, 2 de desenvolvimento, não é só 1, são 2. Você vai ter que construir cada um deles com 8, 9 linhas, no máximo, tá? E sempre tomando cuidado para você não escrever um com 5 e outro com 8.
um com 5 e outro com 10. Vai ficar muito distante, vai ficar muito diferente a estrutura. E aí você mostra o quê? Que você sabe muito sobre o que você selecionou para o desenvolvimento 1 e você não sabe nada sobre o que você selecionou para o outro desenvolvimento. E o parágrafo de conclusão, ele tem cerca de... Você pode construir ele também quase o mesmo tamanho da introdução. Tá? 5, 6, 7 linhas é a tua conclusão. Ok. Já sei a quantidade de linhas, já sei como que eu vou dividir meu texto, um parágrafo de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Correto. Quando eu falo na introdução, gente, quando eu falo de introdução, a gente tem dentro do curso umas 3 aulas de introdução. Porque você vai entender formas, né, de construir a introdução. Então, eu vou tentar trazer para vocês, aqui nessa aula, a introdução mais eficiente, mais objetiva, tá? Então, o que é a introdução? É o momento que você vai abrir o seu texto. É o primeiro momento em que o corretor tem contato com o seu texto. Então, ela precisa ser muito bem construída. Quando o corretor olha para a tua introdução, ele precisa ver que você sabe. Ele precisa ver que você sabe, que você conhece, e ele precisa ver que você sabe do que você está falando. Sabe o que foi pedido. Eu sei o que foi pedido. Não, eu entendi qual é o tema da redação. E eu tenho conhecimento sobre esse tema. São essas 2 coisas que o corretor precisa ver dentro da tua introdução. Então, ela serve para abrir o teu texto e para mostrar para o teu corretor que você sabe o que você está fazendo. E que você entendeu o tema da redação. O tema da redação tem que estar de cara dentro da introdução, tá? Se não tiver, você vai perder pontinhos. Vai perder pontinhos. E qualquer milésimo em uma redação faz toda a diferença. Porque são colocações, vocês estão concorrendo, né? E quais são os passos importantes da introdução? Você tem 3 passos essenciais para construir uma introdução. Contexto, tema e tese. Perdão. Texto, tema e argumentos. São 3. Contexto é o momento que você vai abrir e geralmente você vai trazer o assunto em questão. Você pode trazer uma definição, você pode trazer um repertório, você pode trazer algo que mostre o teu conhecimento sobre aquilo que está sendo pedido. Você pode trazer, você deve trazer o tema da redação. Você tem que trazer dentro da introdução o tema da redação. Não pode deixar para trazer o que foi pedido lá no desenvolvimento. Lá na conclusão. Você tem que trazer na introdução. Tá? E por que os argumentos? Porque são os argumentos que... E por que eu tenho que trazer, então, os argumentos na minha introdução? Por 2 motivos. Para situar o teu leitor, que é o corretor, e para te situar também. Eu acho que eu conto nos dedos as redações que eu recebi. Eu conto nos dedos da mão. As redações que eu recebi, que o aluno não colocou o argumento que ele ia discutir dentro do texto, na introdução, e ele não se perdeu no resto. Porque quando você vai para a introdução, que você define, não, meu argumento 1 é esse, meu argumento 2 é esse, você já está na introdução decidido sobre o que você vai falar no desenvolvimento 1, sobre o que você vai falar no desenvolvimento 2. Então, dificilmente você vai se perder. E a questão de linhas, a gente já falou, né? São 6, 7 linhas no máximo. Não constrói uma introdução. Geralmente, Amanda, eu construí uma introdução de 5, 6 linhas. Está excelente. Ela ficou um pouquinho maior, 7. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Ok? Então, a introdução é isso, galera. É o momento que você vai abrir o seu texto. É o momento que você vai dizer para o leitor para que você está ali. Você vai dar seu nome na introdução. Você vai dizer, olha, eu estou aqui para falar disso aqui. Eu vou falar dessa e dessa forma. Quando eu leio uma redação que eu vejo que o aluno trouxe o contexto, trouxe o tema da redação e ele trouxe os 2 argumentos, eu já sei que ele planejou o texto. Eu já sei de cara que ele planejou o texto. Então, ele já vai ganhar ponto lá na coesão. Tá? E os desenvolvimentos? Para que servem os desenvolvimentos? Para você mostrar que você está certo. Sabe aquele momento assim que você está discutindo com alguém e você quer mostrar para ele que a tua opinião é a certa. Que o que você está falando é isso aqui que está certo. Ponto final.
Quando você vai fazer isso, você traz o que para essa pessoa? Exemplos, argumentos. Você enche a pessoa de argumentos. Você vai dizer, olha, por que eu estou te falando isso? Por causa disso, disso, disso. Um exemplo bem simples que eu dou para os meus alunos, bem chulo, mas que é bem fácil de vocês compreenderem para que serve o desenvolvimento. Quando você diz assim, quando eu te pergunto, gente, uma criança, ela pode andar sozinha na rua? Aí pode ser que alguns digam que sim, e pode ser que outros digam que não. Quando você diz que sim ou quando você diz que não, você está assumindo uma posição. Você está definindo um ponto de vista. Não, criança não pode andar sozinha na rua. Sim, criança pode andar sozinha na rua. É um ponto de vista. É um ponto de vista. Só que para você me mostrar que esse ponto de vista é válido, você precisa provar. Então, se você está dizendo que não, que criança não pode andar sozinha na rua, você tem que me mostrar o porquê, o motivo. E quando você me mostra o motivo, quando você me prova, quando você me explica, você está construindo basicamente o seu desenvolvimento. Entendeu? Então, desenvolvimento é o momento de você dizer assim, ei, meu ponto de vista é esse, o que eu quero te dizer é isso aqui, e olha aqui os exemplos. É onde você deixa o teu corretor sem saída. É o teu desenvolvimento. E como, Amanda, que eu vou fazer para colocar todas as ideias que eu tenho dentro do desenvolvimento? Como que eu vou fazer? Como que eu vou construir isso? Né? Quais são os passos importantes do desenvolvimento? Dentro do curso, vocês vão ver que o desenvolvimento ele é construído por tópico frasal, explicação, repertório e fechamento. São 4 pontos que vocês precisam ter dentro desse parágrafo de desenvolvimento. Desses parágrafos, né? Porque você tem 2 desenvolvimentos. Tópico frasal, explicação, repertório e fechamento, tá? Para que o tópico frasal? Para você mostrar para mim qual é o teu argumento em questão. Qual é o argumento que vai ser defendido no desenvolvimento 1? Qual é o argumento que vai ser defendido no desenvolvimento 2? Você vai mostrar isso lá no teu tópico frasal, tá? E por que motivo você diz que esse teu argumento ele é válido? É o momento que você vai construir a sua explicação, tá? A tua explicação é para dizer assim, olha, eu estou te falando que o problema está no déficit da educação pelo fato da escola ser essencial na formação do caráter do cidadão. Você já está me explicando. Está me explicando o motivo pelo qual você assumiu esse argumento, você defende esse argumento, tá? E o repertório? O repertório é o momento onde você comprova. É onde você mata a cobra e mostra o pau. É o repertório. Olha, tá aqui, ó. Esse é o dado. Essa aqui é a fonte que eu tirei o meu conhecimento. Eu estou te falando que a escola tem um papel de formar o caráter do cidadão de acordo com a BNCC. Não é só eu que estou falando, estou te mostrando que eu estudei e que eu tenho fundamentos para isso. Eu estou te falando que é muito difícil desconstruir o preconceito na sociedade de acordo com Pitágoras. Tu tá entendendo? Então, quando você traz um repertório, você fortalece o teu argumento. É para isso que serve o momento que você vai trazer o repertório. E o fechamento? O fechamento é aquele que não vai deixar você fugir nunca do tempo. Você pega o teu desenvolvimento e fecha. É o momento onde você vai dizer assim, olha, é o seguinte, eu defendi essa tese porque ela contribui assim para o tempo. Fechou. É o momento que você ligou o que você estava pensando com o tema da redação. Então, você nunca vai conseguir fugir do tema. Porque fuga do tema faz o quê? Zero, né? Zero. Quantas linhas? Já falei para vocês, questão de 8, 9 linhas, tá? E o que você vai falar ali? Já falei para vocês também. Você vai defender a sua ideia, certo? Certo. Ok. Dúvidas? Perfeito, Megan. Anotem. Vamos lá. Deixa eu ver se tem dúvidas aqui. A parte da introdução, a primeira parte da introdução é o contexto, Ivan. É o momento onde você vai abrir a sua ideia. É o momento que você vai dizer assim, olha, eu vou mostrar o meu conhecimento aqui agora. Aí você pode trazer de diversas formas, tá? Amanda, eu não tenho um repertório, assim, de uma fonte segura, mas eu tenho uma definição.
Eu sei o que eu sei o que é educação inclusiva. Ah, tá, entendi. Se eu sei o que é educação inclusiva, eu posso começar o meu texto definindo o que é educação inclusiva? Pode, desde que aquilo tenha a ver com o tema, obviamente, tá? Então, o primeiro momento é aquele que você abre a sua redação, onde você traz um contexto, tá? A gente chama de contexto. O repertório, então, são exemplos para fundamentar. Exatamente. Eu preciso fazer separação? Com certeza, Cássio. O primeiro, eu vou mostrar para vocês agora, é o próximo passo, tá? Vou fazer para vocês visualizarem essa estrutura. Mas o desenvolvimento 1, ele fica... ele é construído em um parágrafo e o desenvolvimento 2 é construído em outro parágrafo. Eu não vou conseguir mostrar aqui para vocês agora, mas dentro do curso vocês vão ver também como construir esse parágrafo de forma que vocês não tenham tanto problema com a coisa. Já percebeu aquele momento assim que você lê uma frase, que você lê uma oração e você fica, hã? O que essa pessoa quis dizer? Isso é falta de coesão. A pessoa não conseguiu ligar a ideia dela, ela não conseguiu deixar clara a ideia dela. Falta de coesão, falta de coerência, dependendo do momento, do que ela está afirmando ali. Então, eu vou te mostrar que tem formas da gente construir um desenvolvimento, por exemplo, com tanta coisa, como eu falei para vocês, de forma mais simples, né? Para você não ficar assim, nossa, e agora? O que eu faço? Por que eu ensino dessa forma, gente, de forma tão detalhada? Porque eu sei que eu preciso simplificar a tua vida. Eu preciso simplificar a tua vida. Olha, a minha vida, ela é corridíssima. Corridíssima. E a vida de vocês é muito mais. É muito mais. Por que eu digo que é muito mais? Porque eu trabalho em casa. E quem trabalha em escola? Que mal dá tempo de chegar em casa. Vocês já viram aquele meme daquele pessoal que diz assim, quando a pessoa estuda e trabalha, ela só bate na cama, ela volta, ela levanta? Isso tem muito esse meme na internet. Quando ela bate na cama, é o tempo que ela dormiu. Bateu, voltou, ela tem que ficar de novo. É assim. A vida do concurseiro é assim. Porque a gente precisa trabalhar. A gente precisa trabalhar, a gente precisa cuidar da casa, a gente precisa cuidar da família, a gente precisa garantir o nosso sustento. Mas também quero mudar de vida, preciso mudar de vida, preciso garantir um sonho. Então, a gente não está falando aqui simplesmente assim, são pessoas que querem estudar redação, que querem aprender redação. Não, a gente está indo muito além disso. O que vocês querem? Vocês querem aprender redação? Querem. Porque ela é fundamental para vocês realizarem um sonho. É isso. E esse sonho, ele não vem assim, nossa, fui aprovado. Não, gente. Eu sei que vocês estão em busca de quê? Estabilidade, mudança de vida. Para dar uma vida melhor para tua família, para dar uma vida melhor para ti. É disso que a gente está falando. Então, o que eu penso? O curso precisa acolher vocês ao máximo. Então, as aulas são curtas, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. São aulas curtas e objetivas. Preciso aprender sobre tese. Senta, aprende sobre tese, pratica a tese, lê sobre a tese, pronto. Agora eu vou construir. É isso. Não dá para vocês ficarem ali horas, sentado, pensando, olhando. A mente de vocês já foi. Já ouviram falar no aluno girafa? Que é aquele aluno que ele está presente, mas a cabeça dele está bem longe. Vocês têm muitos alunos assim, eu tenho certeza. Quando tu pergunta, parece que ele volta lá do mundo da lua e volta a te ouvir novamente. Isso acontece com todo mundo. Se a gente não conseguir ter essa atenção, esse cuidado, acontece com todo mundo. Então, qual é o intuito aqui? É que vocês consigam aprender de diversas formas e que vocês consigam ter todo o acompanhamento possível. Eu tenho dificuldade com o curso online porque eu procrastino. Eu não vou deixar de procrastinar. Porque a cada 15 dias eu vou estar puxando teu pé, puxando a tua orelha. Ei, bora, que a gente tem aula aqui ao vivo. E vou deixar exercício para tu fazer, vou deixar atividade para tu fazer, para tu me entregar 15 dias de novo. Então, você tem que estar ligado na aula. Você tem que estar acompanhando o curso gravado. Tá? São aspectos, assim, pequenos que fazem toda a diferença. Toda a diferença no processo de vocês. Vocês precisam não só de ajuda, como vocês precisam de acompanhamento. São duas coisas essenciais. Eu posso chegar aqui para vocês agora e mostrar, olha, introdução, desenvolvimento, conclusão, toma o tema da redação e produz. Vai funcionar, gente? Eu já passei por isso, de assistir aulas e aulas e ficar olhando para o tema da redação e pensando, e agora? O que eu vou fazer? Eu tive que me virar nos 30 sozinha, e foi difícil.
Então, para chegar nessa metodologia que eu estou mostrando aqui para vocês, eu já estou há mais de 3 anos estudando. Não é brincadeira. Redação, e o pior de tudo é que a redação é fundamental para a profissão de vocês. É fundamental. Então, não dá para ficar dificultando o processo. A gente precisa facilitar mesmo, na verdade. Essa é a verdade, né? Amanda, quando cai um tema que você não consegue lembrar uma lei para usar como repertório, não precisa usar só lei como repertório. Você pode utilizar filme, você pode utilizar livro, você pode utilizar uma notícia que você viu no jornal, você pode utilizar, enfim, N coisas, tá? Não precisa ser só lei. Ah, Amanda, mas eu lembro de um pensamento de um autor, mas eu não lembro exatamente como ele falou. Então, você não vai fazer uma citação direta, você vai fazer uma citação indireta, tá? Para ficar mais fácil. Tenho dúvida sobre inserir o tema na introdução. Na verdade, gente, quando você vai inserir qualquer coisa dentro da redação, por mais que você saiba a estrutura, você precisa saber como inserir aquilo ali, né? E para isso a gente trabalha, então, o quê? A coesão, tá? Então, seria, Tony, uma aula de coesão agora para eu te mostrar como é que a gente vai introduzir esse tema. Mas o fato de você ter dúvidas de como introduzir já mostra que você não vai colocar de qualquer jeito, né? Teve uma aluna que chegou comigo produzindo redação assim, eu disse, olha, coloca o tema aqui. E ela pegava o tema exatamente como ele estava e colocava lá dentro. Eu mostrei para ela o seguinte, você tem aqui um copo. Você tem um copo, a boquinha do copo é redonda. E você vai tentar enfiar um quadrado dentro. Um quadrado deste tamanho, maior que a boca do copo. Vai entrar, não vai entrar. A coesão é isso. Por mais que você tenha a estrutura, o passo a passo, você precisa aprender a coesão também. Né? Que a coesão é a cola, é o encaixe da tua redação, tá? Tudo não, tá? Você precisa apenas mencionar, tá? Mencionar o que vai ser dito. Por exemplo, se a tua tese é um déficit na educação, você não precisa dizer por que o déficit, qual é o déficit. Na introdução, você só menciona o déficit na educação, deixa para desenvolver nos desenvolvimentos, tá? Vou voltar aqui para mostrar a estrutura para vocês visualizarem o que eu mostrei aqui agora. Ó, esse momento aqui é o momento do desenvolvimento. Esse momento aqui, esse momento aqui é o momento da introdução. Olha, ela fez uma introdução de 5 linhas, tá? No primeiro momento, a gente vai ter no primeiro momento, você tem que construir o contexto, depois você traz o tema e depois você traz os argumentos que você vai discutir, tá? É dessa forma que é dividida a introdução, no momento que você abre o seu texto. Ok, terminei aqui, essa é a minha introdução, ela tem 5 linhas, excelente. Se você trouxer todos os passos que eu estou te mostrando, ela pode ter 5, 6 linhas, ela só precisa cumprir todos esses passos. Tá. Depois a gente vem o quê? Para o desenvolvimento, ó. Aqui a gente tem o desenvolvimento 1, ficou bem retinha essa minha marcação. E aqui a gente tem o desenvolvimento 2. O desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2 dela tem 8 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os dois têm 8 linhas. Então, tu vê que é um texto lindo, né? Olha, 8 linhas aqui, 8 linhas aqui, muito bem construído, tá? Essas marcações são essenciais, tá, gente? Olha o espaçamento que ela deixa aqui, ó. Isso já me mostra, é claro, é visível. Inclusive, a gente tem uma aula dentro do curso sobre essa questão do visual da redação de vocês. Às vezes o aluno não dá a mínima para a aparência da redação. E perde ponto por isso também, tá? Então, aqui a gente tem, ó, introdução no primeiro momento, 2 desenvolvimentos, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, cada um com 8 linhas, e a gente tem aqui, então, a conclusão, tá? Ela fez um texto de 27 linhas, tem bancas que não são muito rigorosas, a gente está falando, quando a gente fala mais de Sebrasp, mas não vem Sebrasp para o concurso da SEDUC, não. Quando a gente fala de bancas que cobram tópicos, né? As bancas que cobram tópicos, geralmente as bancas que cobram tópicos, elas têm uma conta mais chata de fazer, e elas contam também o número de linhas. As outras, nem tanto. A Consulplan, ela não é tão exigente em relação ao número de linhas, desde que você fale tudo que foi pedido, tá?
Então, a estrutura é essa aqui. Você vai ter que construir dessa forma, tudo bonitinho, tudo muito bem organizado, e os passos que a gente viu anteriormente. Ok? Deixa eu ver se vocês têm mais alguma dúvida antes da gente passar para a próxima parte. Em relação à estrutura. Não é que a letra feia tire ponto, tá? Mas se eu não entender, se o corretor não entender, tu vai perder ponto. Então, não é letra feia, é letra ilegível. Às vezes o aluno até tem a letra bonita, mas para ver se cabe na margem, ele aperta a letra ali e você não consegue entender o que ele disse. Vai perder ponto, tá? Ok, vamos lá. Certo, gente. Então, você precisa, para você dominar a estrutura, você precisa do texto dissertativo, entender o que é o texto dissertativo argumentativo. Você precisa entender como que se divide esse texto, introdução, desenvolvimento, conclusão. Você precisa entender não só o que é introdução, desenvolvimento e conclusão, mas saber para que serve cada uma dessas partes, quais são os passos que a compõem, quantas linhas ela tem, tá? A mesma coisa vai caber para o desenvolvimento, para a conclusão. Um detalhe sobre a conclusão, né? Para que ela serve? Para fechar o meu texto. Só que muita gente não dá atenção para a conclusão justamente porque ela é o momento que fecha o texto. Só que, às vezes, se você for contraditório, se você for incoerente na conclusão, ela pode acabar com o seu texto. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Conclusão se começa com conectivo de conclusão. A gente vai fazer uma retomada do que foi dito. A intervenção, ela não é obrigatória na conclusão, a não ser que o seu concurso peça. Se a tua banca pedir intervenção, você tem que fazer, tá? Geralmente são assuntos polêmicos, são assuntos que a gente precisa dar uma intervenção, uma ideia de como resolver o problema, a gente pode dar sem problema nenhum, mas se a banca não pedir, não é obrigatório. Título, gente, também não é obrigatório, a não ser que a banca peça, tá? E quantas linhas eu tenho que construir uma conclusão? Ela também vai ser cerca ali de 5, 6, 7 linhas, certo? Amanda, eu dou mais atenção para qual parte do texto? Não digo assim mais atenção, mas eu dedico mais linhas para qual parte do texto? Para o desenvolvimento. Porque você precisa de defender a sua ideia. Você precisa comprovar que você está certo. Você precisa comprovar conhecimento, tá? Então, o desenvolvimento é essencial. Tudo bem? Ok. Alguns de vocês devem estar pensando assim, mas tem muito tempo até a data da prova. Tem muito tempo, eu estou tranquilo, eu estou de boa. É justamente pelo fato de ter muito tempo que você precisa se apressar para a redação, tá? Não só redação. Eu tenho muita dificuldade com matemática. Se apressa para matemática também. Você precisa entender quais pontos estão mais difíceis. Foca. Desde já. Não espera. Porque quando o edital sair, a gente vai ter basicamente 3 meses até a prova. Gente, 3 meses para produzir uma redação dá. Mas você vai ficar corrido. Você já vai ter uma pressão na cabeça. Nossa, só 3 meses. E agora vocês estão tranquilos. Vocês conseguem estudar a introdução, treinar a introdução. Nossa, eu estou com muita dificuldade na introdução. Tudo bem, eu tenho tempo. Treino de novo. Agora eu vou para o desenvolvimento. Agora eu vou para a conclusão, porque você tem tempo. Só o fato de você ter tempo, você já aprende com mais qualidade. Só o fato de você ter tempo, você consegue administrar melhor o seu tempo. Como eu falei para vocês têm uma vida corrida. Hoje é muito difícil a gente ver uma pessoa que não anda correndo. Então, você precisa realmente desse tempo para se aperfeiçoar, para estudar com mais qualidade. E aí vem a questão da procrastinação também, que eu falei para vocês. Eu procrastino com o curso online. Só se o curso for como a maioria dos cursos estão hoje em dia. Toma aqui as videoaulas, os materiais, atividades, o tema, produz lá e tal. Aqui no meu curso, não. Aqui a gente tem 2 diferenças. Primeiro, as aulas são rápidas e objetivas, como eu te falei, que eu vou já te mostrar. São aulas curtas e objetivas. E você vai ter um encontro ao vivo comigo. Então, surgiu dúvida, ficou difícil de entender, está difícil de praticar. Você tem a aula ao vivo para você poder abrir seu coração e dizer assim, professora, pelo amor de Deus, esse momento aqui não está dando para mim. E eu vou te dar toda a atenção necessária, tá? O que está em jogo aqui é a estabilidade de vocês. É mudar de vida. É parar com esse negócio de, meu contrato está acabando, o que eu vou fazer? Será que eu vou ser contratada de novo? Será que não? Ai, que dúvida. Enquanto eu tenho dívida, eu tenho sonho para realizar. É para acabar com isso.
a gente não está falando só de redação. A gente está falando de pessoas que buscam realizar um sonho. E o que eu te peço hoje? Te dá a chance. Te dá a chance de entender que a redação ela é simples. Ela não é um bicho de 7 cabeças que as pessoas criaram por ele. Eu te mostrei o básico da redação aqui. E já deu para clarear a tua cabeça, eu tenho certeza. Porque eu não só disse assim, olha, a introdução é para isso, o desenvolvimento é para isso. Eu te mostrei como que tu vai construir. E dentro do curso eu vou te mostrar mais ainda, porque eu tenho tempo. Eu vou te mostrar o passo a passo, eu vou te mostrar, olha, a introdução é assim. Como é que é o contexto? O texto pode ser feito assim, 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 assim. Como que eu construo a minha introdução? Você vai construir ela em períodos, o que são períodos, como que eu organizo em período, qual o conectivo, aula de conectivo, tabela de conectivo. Inclusive, entrou no curso agora esses dias, porque eu estou atualizando ele, um cronograma de como vocês organizarem a rotina de vocês para vocês conseguirem usufruir do curso da melhor forma possível. Então, é realmente do zero, é para te ajudar do zero, tá? A única coisa que tu precisa é de estratégia, que é o que eu vou te dar. A gente fica estudando geralmente por YouTube, por Instagram, e aí você recebe dicas que são importantes. Só que são dicas que não te levam a uma linha reta. São dicas que elas vão e voltam. Você fala do desenvolvimento, fala da conclusão, fala de repertório, mas onde eu coloco o repertório? Eu tenho muita ideia, o que eu faço com essa ideia? Às vezes eu não tenho medo da redação. A gente vai tirar isso dentro do curso também. Vocês precisam apagar esse medo da vida de vocês. E como que eu faço isso, Amanda? Entendendo o motivo do medo, superando esse medo, praticando e vendo que a redação não é esse bicho de 7 cabeças. Vou mostrar aqui para vocês agora o curso por dentro. Para que vocês visualizem comigo o meu curso de redação. Ó, esse aqui é o painel de vocês vão poder estudar tanto por computador quanto por celular, fica a critério de vocês, tá? Vocês podem acessar a Hotmart tanto aqui pelo link dentro do computador, como lá pelo celular. E outra coisa importante, vocês vão ter acesso a esse curso por 1 ano, tá? Inclusive as gravações das aulas que a gente tem. Então, no primeiro, vocês estão vendo aqui que a gente tem 37 aulas completas, então são muitas aulas, não vai te faltar nada aqui dentro desse curso, tá? No primeiro momento, você vai ter eu te dando as boas-vindas, explicando como é que funciona o curso, como é que você vai fazer o envio da redação, tudo certinho. Vou me apresentar mais, né? Eu sou formada em letras, língua portuguesa, vou mostrar para vocês como foi minha trajetória até aqui, certo? Outra coisa importante. Aqui, gente, é misturado. Você tem aqui a videoaula, tá? Você tem em texto também, ok? Tem aulas que são só texto, né? Por exemplo, aqui é o planejamento que eu falei para vocês, ó, o planejamento do dia de vocês, para vocês conseguirem usufruir melhor do curso e também melhorar a rotina de vocês, tá? Tem o texto aqui e tem o planejamento do lado. Aqui é o momento onde eu vou mostrar para vocês como é que você perde o medo da redação. Às vezes o aluno não dá atenção pelo fato dele ter muito medo. E a gente precisa tirar esse medo, gente. A gente precisa superar isso. Às vezes o fato de você superar, de você entender que você consegue, flui, destrava, e você consegue produzir. Porque às vezes é o medo que faz você travar em algum momento da sua escrita, tá? Inclusive, olha, os alunos aqui estão comentando, que eu sempre peço para vocês comentarem, eu consigo, eu sou capaz. Isso aqui faz toda a diferença dentro do curso. Aqui eu mostro para vocês a linguagem na redação. Aqui é o checklist avaliando a tua escrita, eu vou te mostrar, vou fazer você me dizer quais são as suas dificuldades específicas. Vou te mostrar que a gente consegue solucionar cada uma delas. Tem material aqui, é só clicar e deixar. Aqui a gente tem a linguagem na redação, tá? Como é que eu vou escrever a minha redação, que tipo de linguagem eu vou utilizar. Nós temos o que é o texto dissertativo argumentativo. Ainda entendendo o que é o texto dissertativo argumentativo, você tem a estrutura desse texto aqui detalhado, tá? Inclusive tem os materiais. Então, o que é o texto dissertativo argumentativo? Material aqui embaixo, para vocês acompanharem. Estrutura do texto. E aqui vocês vão, ó. Você tem frase, oração e período, que são conceitos importantes para você produzir uma redação excelente. Os períodos na redação, tá? Porque quando você entende o que é período, por exemplo, você consegue construir um texto mais coeso, já comentei com vocês anteriormente. A coesão na redação, que vocês vão receber o conceito, vocês vão receber uma tabela de conectivos.
Aqui nós vamos falar só sobre a introdução. Vou falar das teses, o que é tese, como construir uma tese, tudo isso dentro da redação. Temos o desenvolvimento, aqui eu vou falar sobre tudo que envolve desenvolvimento, repertório, conclusão, construir o seu modelo de redação para você parar de ficar sempre produzindo uma redação nova, sabe? Quando você tem o seu modelo, você para de ficar sempre construindo uma nova redação. Você já tem a sua forma de construir. Aqui você tem o guia da redação perfeita para você ver como é que você vai encaixar as suas ideias, em que momento você vai falar o quê, certo? Análise de redações, aqui tem 2 aulas aqui dentro já, analisando 2 redações com 2 alunos meus. Análise de bancas, coloquei aqui a IADS, BFC, Quadrix, Telecom, está entrando outras agora também. Temas de redação, nós temos os temas diversos, que são mais de 50 temas disponíveis aqui e está entrando mais. Sempre eu estou colocando mais temas que são relevantes. Tem os temas do Banco do Brasil também. Esse tema aqui provavelmente não vai ficar disponível para vocês, porque vocês são da SEDUC. E aqui o bônus, né, que aí você tem aulas de língua portuguesa. Todas essas aulas têm videoaula, tem material e tem atividade com gabarito, tá? Ó, aqui tem essa aula, tem 2 partes, que é a pontuação, aí você tem o exercício aqui com o gabarito. Então, é realmente um curso completo para vocês, tá? Espero que eu tenha sanado as dúvidas de vocês. Professora, ao colocar conclui-se no início da conclusão, descontaria? Pronto. É porque fica redundante, Mega. É uma conclusão, então você não precisa colocar conclui-se, entendeu? Na conclusão é só colocar a culpa no governo, não. Você tem outras formas de concluir também. Qual a diferença entre o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2? Somente os argumentos, mas a estrutura é a mesma, tá? Não vou fazer a prova da SEDUC agora. Já fiz anteriormente, mas eu estava ainda em formação e depois não quis mais fazer. Inclusive, tirei na prova, valia 10, tirei 9,8. Foi excelente. Eu já estava estudando, já estava dando aula no ensino médio, né? Já estava conversando ali, entendendo a situação dos meus alunos, já estava começando a aplicar essas estratégias que eu estou falando para vocês. E já estava dando super certo, né? É óbvio que eu não vou passar para vocês algo que eu nunca testei, obviamente. A última banca foi a Consulplan, banca ótima, por sinal. Quais os dias das aulas ao vivo? Elas sempre vão variar de segunda a quinta-feira, nunca vou deixar num dia fixo, porque às vezes um ou outro tem um compromisso fixo, por exemplo, toda quarta, toda quinta, toda sexta, então vai ficar sempre variando de acordo com as semanas, tá? Então, um dia vai ser na segunda, daqui a 15 dias vai ser na terça, vai ficar variando. Mas sempre às 8 da noite, porque eu sei que a maioria de vocês já estão disponíveis às 8, e elas vão ficar gravadas para vocês assistirem depois. Além disso, como vocês vão ter acesso ao curso por 1 ano, essas aulas que vão ficar gravadas também ficarão disponíveis para vocês por 1 ano, tá? Tudo bem, pessoal? Nenhuma dúvida mais? Vamos garantir, vamos entrar nessa jornada, vamos dar essa oportunidade para você entender que a redação não é um bicho de 7 cabeças, que a gente pode solucionar esse problema desde já. Vamos lá? O meu curso completo de redação do zero está disponível hoje por apenas R$ 197. Eu não sei até quando vou conseguir deixar por esse valor. Então, se você quer aproveitar essa oportunidade de garantir esse curso do zero, com videoaulas, com materiais, com atividades, com temas de redação, com acompanhamento, aulas ao vivo, tudo que tu precisa para produzir uma redação excelente, você só precisa ir na descrição desse vídeo, clicar no link e garantir logo o teu lugar nessa turma.